A chuva fina caía sobre as ruas estreitas de Salvador, na Bahia, transformando o calçamento irregular em um espelho escorregadio de luzes alaranjadas dos postes. Era fim de tarde, e o ar úmido carregava o cheiro de peixe fresco do mercado modelo, misturado ao aroma de acarajé fritando nas barracas próximas. Ela caminhava devagar, o véu branco bordado cobrindo os ombros e parte do rosto, como se fosse uma noiva fugitiva de um sonho ruim. Seu nome era Lívia, 28 anos, e aquele véu não era de celebração, mas de disfarce. Sob o tecido delicado, hematomas roxos marcavam sua pele como assinaturas de um amor que virara prisão. Lívia apertava a bolsa contra o peito, os dedos tremendo enquanto desviava de poças que refletiam seu rosto cansado. Seus olhos castanhos, outrora cheios de brilho, agora carregavam o peso de noites sem dormir. Fazia 3 anos que ela se casara com Marcos, um homem que a cortejara com promessas de estabilidade em meio à vida caótica do Pelourinho. Ele era pescador, daqueles que saíam ao amanhecer para o mar de Todos os Santos, voltando com redes cheias e um temperamento cada vez mais volátil. No começo, eram discussões pequenas, ciúmes bobos, broncas por causa do dinheiro curto. Mas o álcool do boteco da esquina transformava palavras em socos, e o silêncio da casa virava cúmplice. Naquela manhã, tudo explodira de novo. Marcos chegara bêbado, cheirando a cachaça e sal, acusando-a de flertar com o vizinho que só pedira ajuda com as compras. "Você acha que eu sou idiota?" gritara ele, o punho acertando seu braço com força. Lívia se encolhera no canto da cozinha, as panelas de feijão ainda fervendo no fogão a gás. Ela não gritara. Aprendera que isso só piorava. Em vez disso, pegara o véu da gaveta, um presente de sua avó, usado em festas religiosas, e o enrolara no corpo como armadura. "Vou à igreja", murmurara, saindo antes que ele pudesse impedir. Agora, aproximando-se da Basílica do Bonfim, Lívia sentia o coração bater descompassado. A igreja, com suas paredes azuis e brancas, era um refúgio há muito tempo. Cresceu ali, ouvindo as fitas azuis pedindo milagres, vendo as mulheres da família rezarem por maridos ausentes ou filhos rebeldes. Mas seus próprios pedidos eram sussurrados, envergonhados. "Que ele pare, Senhor. Que eu encontre força para ir embora." Ela parou na escadaria, o véu úmido colando na pele, e subiu os degraus devagar, ignorando os olhares curiosos dos fiéis que entravam para a missa vespertina. Dentro, o ar era fresco, impregnado de incenso e cera de vela. Lívia se ajoelhou em um banco da nave lateral, as mãos unidas sobre o missal gasto. Seus pensamentos vagavam para a infância, quando o pai ainda vivia e a mãe cantava sambas antigos na varanda. "Mulher forte não chora, filha", dissera a mãe antes de morrer de um câncer que comeu seus pulmões. Mas Lívia chorava agora, lágrimas quentes escorrendo sob o véu, misturando-se ao suor. Como contar à família? Sua irmã mais nova, Clara, morava em São Paulo, sonhando com uma vida melhor. E o irmão, João, era um motoboy que mal conseguia sustentar a si mesmo. Eles a julgariam fraca, ou pior, diriam que era culpa dela por ter se casado tão jovem. Um toque leve no ombro a fez sobressaltar. "Tudo bem, minha filha?" A voz era grave, mas gentil, como o som de um tambor afrouxar. Lívia ergueu os olhos e viu Padre Anselmo, o vigário da paróquia, com seu hábito simples e o colarinho puído. Ele era um homem na casa dos 50, pele morena marcada pelo sol baiano, olhos que pareciam ver além das palavras. "Eu só vim rezar, padre", respondeu ela, a voz rouca, ajustando o véu para cobrir o braço machucado. Ele se sentou ao lado, sem invadir o espaço. "O Bonfim escuta todos os corações, Lívia, mas às vezes a gente precisa falar em voz alta para aliviar o peso." Ela piscou, surpresa que ele se lembrasse do nome. Fazia meses que não confessava, mas a igreja era pequena, e os segredos vazavam como a chuva pelas calhas. "É o Marcos de novo?" perguntou ele baixinho, e Lívia sentiu o estômago revirar. Como ele sabia? Talvez os vizinhos tivessem comentado, ou o jeito que ela andava, curvada como uma concha quebrada. "Ele não é mau, padre, só estressado",
O mar tá ruim esse mês, as pescas vazias. As palavras saíam automáticas, o roteiro que ela repetia para si mesma. Anselmo balançou a cabeça devagar. Estresse não justifica dor, filha. Você merece mais que isso. Ele pausou, olhando para as fitas coloridas penduradas no altar. Conheço alguém que pode ajudar. O Sr. Rafael, do Centro Comunitário no Garcia. Ele é como um rei por aqui. Forte. Justo. Chamam-no de Alfa por causa da liderança. Mas é só um homem que protege os seus. Lívia franziu a testa. Rafael. O nome ecoava vagamente. O dono da oficina mecânica no bairro. Um viúvo alto e imponente que organizava mutirões para ajudar famílias carentes. Diziam que ele viera de uma família de pescadores, mas subira na vida com trabalho duro, virando referência na comunidade. Lobo solitário, cochichavam as fofoqueiras por causa do jeito reservado, mas feroz quando defendia os fracos. Ela nunca falara com ele, mas o vira de relance, distribuindo cestas básicas na praça. Eu não sei, padre. Marcos vai ficar furioso se souber. A ideia de envolver estranhos a aterrorizava. E se piorasse? Anselmo pegou sua mão com cuidado, sentindo o tremor. O medo é o que te prende. Lívia, amanhã tem reunião no centro, vá. Pelo menos ouça. Ele se levantou abençoando-a com o sinal da cruz. Deus não quer véus escondendo feridas, ele quer cura. Lívia ficou ali mais um tempo, o sino da igreja tocando o ângelus ao fundo. A chuva parara lá fora, deixando o céu num cinza sujo. Ao sair, o véu parecia mais pesado, mas uma faísca de dúvida, ou seria esperança, acendia em seu peito. Caminhando de volta para casa pelas ladeiras do Pelourinho, ela via as casarões coloniais com suas janelas entreabertas, vidas alheias se desenrolando atrás das cortinas. Sua própria casa, no fim da rua, luz acesa na varanda, esperava como uma armadilha. Marcos estaria lá talvez arrependido, com uma flor roubada do jardim vizinho e promessas vazias. Ao entrar, ele a recebeu com um sorriso forçado, os olhos vermelhos de cansaço. Onde andou, amor? Preocupei. Lívia tirou o véu devagar, revelando o braço inchado, mas forçando um sorriso. Na igreja, rezando por nós. Ele se aproximou, abraçando-a com cuidado, murmurando desculpas. Não vai acontecer de novo, juro. Ela quis acreditar como sempre. Mas as palavras do padre ecoavam. Um rei alfa. Um lobo protetor. Pela primeira vez, Lívia se perguntou se a força não viria de fora, mas de dentro dela mesma. Naquela noite, deitada ao lado dele, o ronco de Marcos preenchendo o quarto abafado, Lívia fitou o teto rachado. Amanhã seria outro dia no mar de problemas. Mas talvez, só talvez, ela erguesse o véu e enfrentasse a tempestade. O centro comunitário ficava a 2 quadras dali, perto o suficiente para tentar, longe o bastante para fugir. Com o coração apertado, ela fechou os olhos, sonhando com um nunca mais que soava como liberdade. O sol da manhã baiana se infiltrava pelas persianas velhas da janela, pintando listras douradas no chão de azulejo rachado. Lívia acordou com o corpo dolorido, o braço latejando como um lembrete vivo da noite anterior. Marcos já havia saído para o mar, deixando um bilhete rabiscado na mesa da cozinha. Volto à tarde. Te amo. Desculpa ontem. Ela amassou o papel, jogando-o no lixo ao lado da cafeteira vazia. O cheiro de café fresco misturava-se ao salgado do ar que entrava pela porta aberta, mas nada apagava o azedume na boca, o resíduo de promessas quebradas. Ela se levantou devagar, vestindo uma blusa florida simples, sem o véu dessa vez. O espelho do quarto mostrou olheiras profundas e um hematoma fresco no ombro, florescendo como uma flor roxa sob a pele morena. Chega, murmurou para si mesma, enquanto escovava os cabelos cacheados que caíam até os ombros. Aos 28 anos, Lívia se sentia mais velha que as ladeiras íngremes do Pelourinho, onde cada degrau parecia um esforço a mais para subir. Mas as palavras do padre Anselmo ecoavam como um samba insistente. Vá, pelo menos ouça. O centro comunitário no Garcia ficava a poucas quadras, um trajeto que ela podia fazer a pé sem chamar atenção. Lá fora,
O bairro acordava aos poucos. Mulheres varriam as calçadas com vassouras de palha. O som ritmado, misturando-se ao latido de cães magros e ao grito de um vendedor de tapioca na esquina. O ar estava quente, úmido, carregado do perfume de jasmim das trepadeiras que subiam pelas fachadas coloridas dos casarões. Lívia caminhava com a cabeça baixa, desviando de crianças que corriam atrás de uma bola improvisada de meia enrolada. Seu coração martelava. E se alguém a visse? E se Marcos soubesse? A ideia de envolver outros em sua dor a fazia hesitar, mas o peso no peito era maior que o medo. É só uma reunião, repetia em silêncio como um mantra. O centro comunitário era um prédio simples, pintado de amarelo desbotado com uma placa enferrujada que dizia Associação de Moradores do Garcia, Unidos pelo Bem Comum. No pátio frontal, um grupo de idosos jogava dominó sob uma mangueira centenária, rindo alto enquanto o vento balançava as folhas. Lívia parou na entrada, as mãos suadas apertando a alça da bolsa. Dentro, o salão principal estava lotado, mães com bebês no colo, jovens desempregados anotando vagas de emprego em um quadro e voluntários distribuindo panfletos sobre direitos da mulher. O ar cheirava a café e pão de queijo assando na cozinha improvisada. Ela se aproximou de uma mesa onde uma senhora de tranças grisalhas organizava papéis. Bom dia. Eu vim pela reunião que o padre Anselmo mencionou, disse Lívia, a voz baixa, quase um sussurro. A mulher ergueu os olhos sorrindo com dentes brancos e uniformes. Ah, sim, filha. A de apoio às famílias. Senta ali no fundo. O senhor Rafael já vai começar. Ele é o coração daqui. Lívia assentiu, sentindo um frio na espinha ao ouvir o nome. Caminhou até as cadeiras plásticas dispostas em semicírculo, escolhendo um lugar na borda, perto da porta de saída, caso precisasse fugir. O salão silenciou quando um homem alto entrou pela porta lateral. Rafael era imponente, na casa dos 40, com ombros largos de quem carregara redes de pesca e caixas de ferramentas a vida toda. Sua pele escura brilhava sob a luz das lâmpadas fluorescentes e os cabelos curtos e cacheados estavam salpicados de fios brancos precoces. Vestia uma camisa polo simples, mangas enroladas revelando antebraços musculosos, marcados por cicatrizes antigas, lembranças de um acidente no mar, diziam os boatos. Seus olhos castanhos e penetrantes varreram o grupo como um farol, parando brevemente em Lívia. Ela baixou o olhar, o coração acelerando. Bom dia a todos, começou ele, a voz grave e firme, com o sotaque carregado da Bahia, arrastando as sílabas como ondas na praia. Obrigado por virem. Hoje falamos de força, a que a gente tem dentro e a que a comunidade dá. Ele gesticulava com mãos calejadas, contando histórias reais. Uma vizinha que escapara de um marido violento com a ajuda do grupo, um rapaz que encontrara emprego através das indicações. As palavras fluíam naturais, sem sermões, como conversas na varanda. Aqui no Garcia a gente não julga, a gente apoia, porque o Pelourinho e o resto de Salvador sabem que a vida é dura, mas juntos a gente vence. Lívia ouvia, os punhos cerrados no colo. Ele falava de círculos de confiança, de como o medo isolava, mas a união libertava. Quando abriu para perguntas, o silêncio pairou. Uma mulher no canto com um bebê choramingando ergueu a mão trêmula. Meu homem bebe e bate. Eu tenho medo de sair, mas não aguento mais. Rafael se aproximou, ajoelhando-se ao nível dela. Você não está sozinha, Maria. Vamos planejar. Abrigo temporário, papéis para a guarda dos filhos. Eu mesmo levo você se precisar. Sua voz era um bálsamo, firme, mas compassivo, e Lívia sentiu um nó na garganta. Era isso que o padre chamava de Rei Alfa, um homem que liderava sem coroas, protetor como um lobo guardando a matilha. A reunião prosseguiu com grupos menores, e Rafael circulou, conversando um a um. Quando chegou a Lívia, ela congelou. Você é nova aqui, disse ele, sentando-se na cadeira ao lado sem invadir. Eu sou Rafael. O padre Anselmo me ligou ontem, disse que uma amiga precisava de ouvido. Lívia engoliu em seco, os olhos fixos nas mãos dele, que repousavam nos joelhos. Ebi, só vim ouvir. Meu nome é Lívia. Ele assentiu, paciente.
Às vezes, ouvir é o primeiro passo. O que te traz aqui de verdade? As palavras travaram na garganta dela. Como explicar anos de silêncios e socos? Meu marido. Ele é bom, mas às vezes perde a cabeça. Pescador, sabe? O mar deixa a gente assim. Rafael inclinou a cabeça, os olhos sem julgamento. O mar é traiçoeiro, mas não justifica machucar quem ama. Eu perdi minha esposa pro câncer há 5 anos. Sei o que é carregar peso sozinho, mas esconder só piora. Ele pausou, notando como ela ajustava a blusa para cobrir o braço. Se quiser falar mais, tem uma consulta particular amanhã. Ou só venha pro mutirão de cestas no sábado. Aqui, ninguém é lobo solitário. Lívia sentiu as lágrimas queimarem, mas as conteve. Pela primeira vez, alguém via além do véu invisível que ela usava. Eu penso, murmurou levantando-se abruptamente quando a reunião acabou. O salão esvaziava, vozes ecoando em despedidas calorosas. Fora, o sol escaldante batia forte, e ela caminhou de volta para casa com passos mais leves, mas o estômago revirava. E se Marcos descobrisse? Na rua, uma briga de casais na calçada a fez parar. Gritos, um tapa, olhares alheios. Era o espelho dela. E doía. Ao chegar em casa, o telefone tocou. Era Clara, a irmã em São Paulo. Mana, como você tá? Sonhei com você ontem, pareciam preocupada. Lívia hesitou, a voz embargada. Tô bem, só o de sempre. Mas acho que vou precisar de ajuda um dia. Clara insistiu, mas ela desligou, prometendo ligar depois. Sozinha na cozinha, preparou um prato de vatapá, o vapor subindo como fumaça de uma fogueira interna. Rafael's palavras giravam. Esconder só piora. Naquela tarde, enquanto o sol se punha tingindo o céu de laranja, Lívia pegou um caderno velho e anotou: opções, abrigo, família. Era pequeno, mas um começo. O mar de Todos os Santos rugia ao longe, e pela primeira vez, ela se imaginou navegando para longe da tempestade, com um lobo ao lado guiando o caminho. O ar úmido da tarde baiana grudava na pele de Lívia como uma segunda camada de suor, enquanto ela dobrava as roupas na varanda estreita da casa no Pelourinho. O sol filtrava entre as nuvens cinzentas, lançando sombras dançantes nas paredes de azulejo descascado, e o som distante de um berimbau ecoava de uma roda de capoeira na praça abaixo. Fazia 2 dias desde a reunião no centro comunitário, e as palavras de Rafael ainda martelavam em sua mente como o ritmo insistente de um samba de roda. Esconder só piora. Ela pausava, alisando uma camisa de Marcos com mãos que tremiam levemente, o hematoma no braço agora amarelado, uma marca que doía menos fisicamente, mas cutucava a alma. Marcos chegara na noite anterior com o humor volátil de sempre, cheirando a peixe e cachaça, mas sem explosões. Em vez disso, trouxera um peixe fresco da rede, dizendo que era para ela cozinhar, como nos velhos tempos. Eles jantaram em silêncio, o vapor do moqueca subindo da panela de barro, e pela primeira vez em semanas, ele não tocou no assunto das brigas. Amanhã eu saio cedo pro mar, mas à noite a gente pode ir no boteco da Dona Rosa, hein? Dançar um forró. Lívia assentira, forçando um sorriso, mas o convite soava como uma coleira frouxa, pronta para apertar. Ela queria acreditar na trégua, mas o medo era um companheiro constante, sussurrando que uma onda ruim no mar poderia trazer a tempestade de volta para casa. Naquela manhã, enquanto ele remava para longe na Baía de Todos os Santos, Lívia pegara o caderno velho e relera as anotações rabiscadas. Opções, abrigo, família. O mutirão de cestas básicas era hoje, sábado, no pátio do centro. Parte dela gritava para ficar em casa, lavar louça e fingir normalidade, mas outra parte, a que ouvira Rafael falar de união como liberdade, a impulsionava para fora. Só vou ajudar, nada mais, murmurou para o espelho, vestindo um vestido leve de algodão, os cabelos presos em um coque frouxo para afastar o calor opressivo. Saiu pela ladeira, o calçamento irregular forçando passos cautelosos, passando por barracas de frutas onde mangas maduras pingavam suco doce no chão. O Garcia fervilhava de vida. Mulheres carregavam cestas na cabeça.
equilibrando potes de azeite e sacos de farinha, enquanto crianças descalças chutavam latinhas vazias na rua de terra batida. O cheiro de dendê frito misturava-se ao sal do mar próximo, e o céu, agora azul intenso, prometia uma tarde sem chuva, mas com o ar pesado que antecede as chuvas de verão. Lívia chegou ao centro comunitário suada, o coração acelerado como um tambor de candomblé. O pátio estava transformado em um formigueiro organizado. Mesas compridas cobertas de plásticos, pilhas de arroz, feijão e óleo enfileiradas, voluntários de todas as idades gritando instruções. No centro, Rafael coordenava tudo com a eficiência de quem comandava uma frota de barcos, sua camisa suada colando no corpo forte, o riso grave ecoando quando ajudava uma idosa a carregar uma caixa pesada. Ela hesitou na entrada, mas uma voz familiar a chamou. "Lívia, que bom te ver de novo." Era a senhora de tranças grisalhas da recepção, agora com um avental manchado de farinha. "Vem, filha, ajuda na distribuição. O senhor Rafael está precisando de mãos extras." Lívia assentiu, sentindo um alívio inesperado ao se juntar à fila, entregando pacotes de macarrão para famílias que chegavam em grupos. As conversas fluíam naturais. Uma mãe contando sobre o filho doente, um homem idoso reclamando dos preços no mercado. "Aqui é assim, né? A gente se vira com o que tem", disse uma vizinha, apertando o braço de Lívia com cumplicidade. Pela primeira vez em meses, ela se sentia parte de algo maior que as paredes da casa. O peso no peito aliviando como névoa ao sol. Rafael apareceu ao lado dela durante uma pausa, limpando as mãos em um pano sujo. Os olhos castanhos fixos nos dela com uma intensidade que a fez corar. "Você veio. Isso já é vitória." Sua voz era baixa, confidencial, cortando o burburinho. Lívia baixou o olhar para as mãos calejadas dele, marcadas por anos de trabalho. "Eu pensei em ajudar. Não queria ficar sozinha em casa." Ele assentiu sem pressionar. "Bom instinto. Aqui, a gente constrói rede. Como os pescadores no mar, um puxa o outro." Eles trabalharam lado a lado por 1 hora, embalando frutas em sacos de pano, e Rafael contava histórias casuais. Como perdera a esposa para o câncer, deixando-o com uma filha adolescente que agora estudava em Feira de Santana. Como o centro salvara sua sanidade nos dias ruins. "Eu era o lobo solitário, como dizem. Mas aprendi que matilha faz a diferença." O sol começava a pender para o oeste, tingindo o pátio de dourado, quando uma comoção surgiu na fila. Uma mulher jovem, com o rosto inchado e um olho roxo, discutia com um homem magro que a segurava pelo braço. "Sai de cima de mim, seu cachorro!" gritou ela, tentando se soltar. A multidão murmurou, mas Rafael interveio rápido, sua presença imponente acalmando o ar como uma âncora. Ei, calma aí. Isso aqui é lugar de paz." Ele se colocou entre eles, a voz firme, mas sem agressão, guiando o homem para longe com uma mão no ombro. "Vai para casa, pensa no que faz. Ninguém machuca a mulher na minha frente." A mulher, soluçando, abraçou uma voluntária e Lívia sentiu um arrepio. Era como ver seu próprio reflexo, exposto e cru. Mais tarde, enquanto arrumavam as mesas vazias, Rafael se aproximou de novo. "Vi você olhando. Toca perto, né?" Lívia engoliu em seco, o estômago revirando. "É, eu sei como é. Meu marido, ele. Não é sempre assim, mas quando bebe." As palavras saíram aos tropeços, o primeiro confessionário real fora da igreja. Rafael não interrompeu. Só ouviu, os olhos sem pena, só compreensão. "Você não merece isso, Lívia. Ninguém merece. Se quiser, eu te ajudo a planejar. Um passo de cada vez. Falar com a família, arrumar um canto seguro. O centro tem contatos com a delegacia da mulher no comércio." Ele pausou, notando como ela se encolhia. "Ou só venha mais vezes, sem pressão." O mutirão acabou com o céu avermelhado e Lívia caminhou de volta para casa com uma cesta vazia no braço, um presente simbólico de Rafael. O Pelourinho à noite era um labirinto de luzes e sombras, lanternas penduradas nas varandas, iluminando casais dançando axé nas esquinas. Mas sua mente girava em torno da cena da briga, do jeito protetor dele. Ao entrar em casa, Marcos já estava lá, sentado na sala com uma cerveja na mão,
o rosto cansado do dia no mar. Onde andou tanto tempo? Eu voltei e você sumida. A voz dele era casual, mas com um tom que ela conhecia bem, o prelúdio de ciúmes. Helpei no centro comunitário, distribuindo comida para os necessitados, respondeu ela, colocando a cesta na cozinha, o coração acelerando. Ele se levantou, aproximando-se devagar. Centro? Com quem? Aquele tal de Rafael que o padre mencionou? Lívia congelou, o medo subindo como bile. Como ele sabia? Talvez os vizinhos, sempre de olho. Só ajudei, Marcos. Nada demais. Ele riu, mas sem humor, pegando o braço dela, o mesmo machucado, com força suficiente para doer. Você acha que eu sou bobo? Mulheres como você precisam de rédea curta. O aperto apertou, e Lívia mordeu o lábio para não gritar, os olhos marejados. Mas em vez de se encolher como antes, ela puxou o braço devagar, a voz tremendo, mas firme. Me solta. Eu não sou sua propriedade. Ele piscou surpreso e soltou, recuando um passo. Tá ficando ousada, hein? Culpa daquele padre metido? A discussão esquentou, palavras voando como facas, mas Lívia não cedeu completamente, repetindo mentalmente as histórias de Rafael. Quando ele saiu batendo a porta para o boteco, ela trancou a porta, as lágrimas vindo livres. Sentada no chão da cozinha, o cheiro de moqueca velha no ar, ela pegou o telefone e ligou para Clara. Mana, eu preciso de você. De verdade. As coisas aqui estão ruins. A irmã, do outro lado da linha, ouviu em silêncio. Depois disse: Vem pra cá, Lívia. Eu te ajudo a arrumar tudo. Você não tá sozinha. Naquela noite, deitada na cama vazia, o ronco do mar ao fundo, Lívia sentiu uma faísca de força crescer. O véu de silêncio estava se rasgando, e o rei alfa do centro não era só um protetor distante. Ele era o espelho de uma coragem que ela começava a reivindicar. Amanhã talvez ela falasse mais. O céu estrelado de Salvador piscava pela janela, prometendo que a tempestade poderia passar, se ela ousasse remar contra ela. A brisa salgada da Baía de Todos os Santos invadia a janela entreaberta da casa de Lívia, carregando o eco distante de um trio elétrico que ensaiava para o carnaval antecipado no Pelourinho. Era domingo de manhã, e o sol escaldante já derretia o asfalto das ruas estreitas, transformando o bairro em um caldeirão de umidade e vida pulsante. Lívia se mexia inquieta na cama, o corpo ainda marcado pela tensão da noite anterior. Marcos ronitava ao lado, o peito subindo e descendo como ondas calmas após a tempestade, mas ela sabia que a calmaria era ilusória. A conversa com Clara na linha de São Paulo ainda ecoava em sua mente. Vem pra cá, mana, eu arrumo um canto pra você. Não aguenta mais isso. As palavras da irmã eram um farol, mas o medo de dar o primeiro passo a ancorava como uma rede pesada. Ela se levantou devagar, os pés descalços tocando o piso frio de cerâmica, e foi até a cozinha preparar um café forte, o aroma amargo misturando-se ao cheiro de maresia que impregnava tudo. O caderno velho estava aberto na mesa, as anotações agora expandidas, nomes de abrigos em Salvador, números de telefone da Delegacia da Mulher e o endereço do centro comunitário sublinhado 2 vezes. Consulta particular com Rafael, segunda-feira. Rabiscara na margem, o coração apertado ao lembrar do convite dele no mutirão. Ele não pressionara, mas seus olhos, aqueles olhos castanhos que pareciam enxergar as rachaduras na alma, a convidavam a confiar. Aos 28 anos, Lívia se sentia como uma das fitas azuis no Bonfim, frágil, mas cheia de pedidos não ditos. Marcos acordou pouco depois, esticando os braços com um bocejo e se aproximando por trás, as mãos calejadas de pescador envolvendo sua cintura. Bom dia, amor. Dormiu bem. A voz dele era rouca, quase carinhosa, mas Lívia se enrijeceu, sentindo o fantasma do aperto no braço da noite passada. Sim. E você? Respondeu ela, virando-se para servir o café, o vapor subindo como uma cortina entre eles. Ele pegou a xícara, bebendo devagar, os olhos semicerrados avaliando-a. Ontem você estava estranha. Esse tal de centro.
Não quero você se metendo onde não deve. São Paulo já te envenenou com ideias bobas? O tom era casual, mas carregado de posse, como o jeito que ele amarrava as redes no barco para não escaparem. Lívia engoliu em seco, os dedos apertando a borda da mesa. Não é isso, Marcos. Eu só ajudei as pessoas. Como você faz no mar salvando quem cai na água? Ele riu curto e seco, deixando a xícara com um baque. Salvar? Eu salvo minha família. E você é minha. Fica longe desse Rafael. Ouvi dizer que ele é viúvo, solto como um lobo atrás de ovelha. O ciúme brotava como espuma no mar agitado, e Lívia sentiu o estômago revirar. Ela quis retrucar, dizer que não era propriedade de ninguém. Mas as palavras do padre Anselmo a frearam. Um passo de cada vez. Em vez disso, mudou de assunto. Vou ao mercado hoje. Precisa de algo. Ele grunhiu um não e saiu para o quintal, acendendo um cigarro enquanto olhava o horizonte, o sol refletindo em seus olhos como brasas. O dia se arrastou sob o calor opressivo, com Lívia lavando roupas no tanque de cimento, a água morna escorrendo pelas mãos como lágrimas contidas. O bairro pulsava ao redor, uma roda de samba improvisada na praça, o som do pandeiro misturando-se ao grito de um vendedor de sorvete na bicicleta rangente. Mulheres na calçada, trocando fofocas sobre o preço do dendê e maridos ausentes. Ela via nelas ecos de si mesma, fortes por fora, mas com véus invisíveis cobrindo as feridas. Ao meio-dia, o telefone tocou de novo. Clara insistente. Eu falei com o João Mana. Ele vai te ajudar a vir para cá, mas você tem que sair daí antes que piore. Lívia hesitou, olhando para a porta onde Marcos fumava. Eu vou, Clara, mas preciso de tempo. Tenho uma consulta amanhã. No centro. A irmã pausou, preocupada. Cuidado, hein? Esses centros ajudam, mas se ele descobrir... Elas desligaram com promessas, e Lívia sentiu uma faísca de determinação acender como o fogo de uma fogueira de São João. Segunda-feira amanheceu com uma garoa fina. O céu de Salvador cinzento como o humor de Lívia. Marcos saíra cedo para o mar, prometendo voltar com peixe fresco e um humor melhor. Mas ela não esperou. Vestiu uma saia simples e uma blusa de mangas compridas para esconder as marcas, os cabelos soltos caindo como uma cortina protetora. O caminho até o Garcia era o mesmo de sempre. Ladeiras íngremes, poças refletindo as fachadas coloridas dos casarões coloniais, o ar úmido carregado de cheiro de acarajé das barracas. Seu coração batia forte, cada passo um teste de coragem. Só falar, nada mais, repetia, ignorando os olhares curiosos das vizinhas que varriam as calçadas. O centro comunitário estava quieto naquela hora. O pátio vazio, exceto por um cachorro magro farejando as sobras do mutirão. A senhora de tranças a recebeu com um abraço apertado. Ele tá te esperando no escritório, filha. Coragem. Lívia subiu as escadas rangentes até uma salinha nos fundos, as paredes cobertas de cartazes sobre direitos e prevenção à violência. Rafael estava lá, sentado atrás de uma mesa improvisada de madeira, papéis espalhados e uma garrafa térmica de café fumegante. Ele se levantou ao vê-la, o sorriso genuíno iluminando o rosto marcado pelo sol. Lívia, que bom que veio. Senta, por favor, café? Ela assentiu, ocupando a cadeira oposta, as mãos entrelaçadas no colo para conter o tremor. O quarto cheirava a madeira velha e café, um contraste acolhedor com o caos de sua casa. Obrigada por me receber. Eu... Não sei por onde começar. Rafael se sentou de novo, inclinando-se ligeiramente, os olhos atentos, mas sem invadir. Começa pelo que dói mais. Eu ouço só isso, sem julgamento. As palavras saíram aos poucos, como um rio represado se libertando. Os primeiros anos bons com Marcos, as pescas ruins que viravam desculpas para o álcool, os socos que começavam com desculpa e terminavam em silêncio. Ela mostrou o braço, agora com a marca amarelada, e as lágrimas vieram quentes e inevitáveis. Eu me sinto presa como um barco à deriva. Ele diz que me ama, mas dói tanto. Rafael ouviu em silêncio, o rosto sério, mas com uma empatia que aquecia o ar. Quando ela parou, ele falou devagar, a voz grave como o som de um atabaque. Você não está presa sozinha, Lívia. O que ele faz não é amor, é controle. Eu vi isso na minha família. No mar,
Homens que perdem o rumo e machucam quem devia proteger. Ele pausou pegando um folheto da mesa. Aqui tem opções. O abrigo da Cruz Vermelha no comércio, apoio psicológico grátis. E se quiser, eu te levo para a delegacia. Como rei alfa que dizem que sou, eu protejo os meus. E você já faz parte agora. O apelido soou leve em sua boca sem ironia, e Lívia riu pela primeira vez em dias. Um riso trêmulo, mas real. Eles conversaram por quase 1 hora, traçando um plano simples. Ligar para Clara, juntar documentos, preparar uma mala escondida. Rafael compartilhou sua própria dor. A perda da esposa, os dias em que o centro o salvara do isolamento. Eu era o lobo solitário, mas aprendi que uivar junto é mais forte. Quando ela se levantou para ir, ele tocou seu ombro de leve, um gesto de apoio. Volte quando quiser. Ou me liga. Você não esconde mais sozinha. Lívia saiu do centro com o folheto na bolsa, o coração mais leve sob a garoa que agora caía forte, lavando as ruas como um batismo. O caminho de volta foi mais rápido, impulsionado por uma esperança nova. Mas ao virar a esquina para o Pelourinho, avistou Marcos na varanda, de braços cruzados, o rosto sombrio. Onde diabos você estava? Liguei para o celular e nada. A voz dele era um trovão baixo. E Lívia sentiu o medo voltar, mas misturado a uma raiva quieta. No centro, Marcos, falando com alguém que entende. Ele avançou, o punho cerrado, mas ela ergueu a mão. Não. Chega de véus. Eu vou embora. E você não me para mais. A discussão explodiu como uma onda quebrando na praia, gritos ecoando pela ladeira, vizinhos espiando pelas janelas. Marcos a agarrou pelo braço, mas Lívia se soltou com uma força que nem sabia ter, correndo para dentro e trancando a porta. O telefone na mão, ela discou para Rafael, a voz ofegante. Me ajuda, agora. Do outro lado ele respondeu sem hesitar. Eu tô indo. Aguenta firme. O sol se punha atrás das nuvens, tingindo o céu de vermelho sangue, e Lívia se encostou na porta, o peito arfando. O véu estava erguido, e o nunca mais começava a soar como um grito de liberdade, com o lobo correndo ao seu lado. A garoa fina transformara as ladeiras do Pelourinho em rios escorregadios. O ar úmido da baía carregando o cheiro de terra molhada, misturado ao sal da Baía de Todos os Santos. Lívia encostava as costas na porta da cozinha, o coração martelando como um zabumba em roda de samba, enquanto os punhos de Marcos batiam do outro lado, ecoando como trovões abafados. Abre essa porta, Lívia! Você não vai me deixar de lado assim! Gritava ele, a voz rouca de raiva e cachaça, o som filtrando pelas frestas da madeira velha. Ela apertava o telefone contra o peito, os dedos úmidos de suor, esperando o clique de um motor se aproximando pela rua estreita. Rafael havia dito, eu tô indo, e pela primeira vez, aquelas palavras soavam como uma âncora em meio à tempestade. Os minutos se arrastavam, cada batida na porta fazendo seu corpo tremer. Os hematomas antigos latejando como fantasmas. Lívia pensava na mãe, que morrera sem nunca fugir das broncas do pai, ou na avó, que usara o véu em procissões para esconder as próprias marcas. Não vou ser como elas, murmurou para si mesma, os olhos fixos na mala improvisada no canto da sala, uma sacola de pano com roupas essenciais, documentos e o caderno de anotações, tudo preparado na calada da noite anterior. O bairro, que outrora parecia um abraço acolhedor, com suas fachadas coloridas e varandas cheias de conversas, agora era uma prisão de olhares voyeurs, vizinhos espiando pelas cortinas, murmurando julgamentos que ela podia quase ouvir. O ronco de um carro quebrou o impasse, pneus rangendo no calçamento irregular. Lívia, sou eu, Rafael, abre! A voz dele veio do lado de fora, grave e urgente, cortando o ar como uma ordem de capitão no mar. Ela destrancou a porta com mãos trêmulas, e Rafael entrou rápido, sua silhueta imponente preenchendo o vão, os ombros largos tensionados sob a camisa encharcada pela chuva. Atrás dele, Marcos parou na varanda, o rosto contorcido em fúria, os punhos cerrados ao lado do corpo. Quem diabos é você? Sai da minha casa! Rosnou Marcos, avançando um passo, o cheiro de álcool exalando como fumaça.
Rafael ergueu a mão em um gesto calmo, mas firme, posicionando-se entre eles como uma barreira viva. Calma, amigo. Eu sou do centro comunitário. Vim ajudar a Lívia. Ela me ligou porque precisa de espaço. Seus olhos castanhos, penetrantes como os de um lobo farejando perigo, fixaram-se em Marcos sem piscar, transmitindo uma autoridade quieta, forjada em anos de liderar mutirões e acalmar brigas no bairro. O ar na sala ficou denso, o som da garoa batendo na telha de zinco como um fundo tenso para o confronto. Lívia se encostou na parede, o peito arfando, sentindo uma mistura de terror e alívio. Ali estava o rei Alfa que o padre mencionara, não como salvador de contos, mas como um homem real, protetor pela força da comunidade. Marcos riu amargo, apontando o dedo para Rafael. Ajudar? Você acha que pode entrar aqui e levar minha mulher? Ela é minha, caramba. Pescador que sou, eu cuido dela melhor que qualquer um. Ele deu um passo à frente, mas Rafael não recuou. Só inclinou a cabeça, a voz baixa e controlada. Cuidar não é bater, Marcos. Eu sei do mar, das pescas ruins que deixam a gente louco. Mas isso acaba aqui. A Lívia quer ir embora e ninguém vai impedir. As palavras saíram sem grito, mas com o peso de uma rede cheia. E Lívia sentiu um orgulho inesperado brotar no peito. Ele falava por ela, mas a decisão era dela. Um eco da coragem que Rafael plantara na consulta. A discussão se acalorou, vozes sobrepondo-se como ondas quebrando, Marcos cuspindo acusações de traição e Rafael respondendo com fatos frios. A delegacia, os direitos, o apoio da associação. Vizinhos começaram a se aglomerar na rua, uma senhora idosa com um xale na cabeça, murmurando rezas, um grupo de jovens parando as motos para assistir. "Deixa a moça em paz, homem!" gritou um deles e o coro cresceu, transformando o isolamento de Lívia em uma rede de solidariedade. Ela pegou a sacola, os joelhos fracos, e tocou o braço de Rafael. "Eu vou com você, por favor." Ele assentiu, guiando-a para fora, com um braço protetor ao redor dos ombros, sem toque invasivo, só apoio. Marcos tentou barrar a porta, mas Rafael o empurrou de lado com gentileza forçada, o corpo musculoso de anos no mar e na oficina, servindo de escudo. "Vai embora, Marcos, pensa no que faz. Se quiser ajuda para o álcool, o centro está aberto para você também." O pescador ficou ali, ofegante, os olhos vermelhos de raiva e algo mais, talvez um vislumbre de perda real. Lívia passou por ele sem olhar, o véu de medo erguido como uma bandeira de rendição, o ar fresco da rua lavando seu rosto molhado de lágrimas. No carro de Rafael, um Fiat velho com cheiro de óleo e café, ela se afundou no banco do passageiro, o motor ronronando enquanto desciam a ladeira em direção ao Garcia. O trajeto foi silencioso no início. A garoa agora uma chuva constante que embaçava o para-brisa, as luzes alaranjadas dos postes borrando como lágrimas no vidro. Rafael dirigia com mãos firmes no volante, o perfil marcado pelo sol baiano virado para a rua. "Você está segura agora, Lívia. O centro tem um quarto temporário, e amanhã a gente liga para sua irmã." Ela assentiu, limpando o rosto com a manga da blusa, o corpo exausto mas leve, como se tivesse soltado o peso de anos. "Obrigada. Eu nunca pensei que conseguiria." Ele sorriu de lado, sem desviar os olhos da estrada. "Você sempre pôde. Eu só dei o empurrão. Como no mar, o barco está pronto, mas precisa de vento." Chegaram ao centro comunitário sob a chuva, o prédio amarelo desbotado parecendo um farol no escuro. A senhora de tranças grisalhas os recebeu na porta, um chá quente na mão e um abraço para Lívia. "Bem-vinda, filha. Aqui é casa." Elas a levaram para um quarto simples nos fundos, cama de solteiro com lençóis limpos, uma janela com vista para o pátio onde a mangueira centenária balançava ao vento. Rafael ficou na porta, respeitando o espaço. "Descanse. Amanhã a gente planeja o resto. Delegacia, Clara, tudo." Ele pausou, os olhos suavizando. "Você ergueu o véu sozinha, Lívia. Isso é força." Sozinha no quarto, Lívia deitou na cama. O som da chuva agora um bálsamo, lavando as memórias da casa no Pelourinho. O telefone vibrou. Uma mensagem de Clara.
Tô orgulhosa de você, mana. O voo para São Paulo tá marcado. Lágrimas vieram de novo, mas de alívio, não dor. Pela janela, o céu de Salvador clareava, estrelas piscando entre as nuvens, e ela imaginou o mar calmo pela manhã, ondas levando embora o passado. O lobo havia uivado e a matilha respondia. Não mais sozinha, ela remava para um horizonte novo, onde o nunca mais era lei própria. Mas no fundo da mente, uma sombra persistia. Marcos não desistiria fácil. O telefone tocou de novo, um número desconhecido, e ela hesitou antes de atender. Lívia, é o João, seu irmão. A Clara me contou tudo. Eu tô vindo para Salvador agora. Vamos te tirar daí de vez. A voz dele, rouca de motoboy, era outro elo na rede. Ela sorriu no escuro, o peito aquecendo com a família, que, enfim, via além do véu. A noite caía pesada, mas o amanhecer prometia sol. E com ele, o começo de uma vida sem hematomas escondidos. O sol da manhã baiana irrompeu pelas frestas da persiana no quarto do centro comunitário, pintando faixas douradas no piso de cimento polido e acordando Lívia com um calor gentil que contrastava com a frieza da noite anterior. Ela se espreguiçou na cama estreita, o corpo ainda dolorido dos eventos, mas o ar fresco do pátio infiltrando pela janela aberta trazia um cheiro de terra úmida e jasmim, como um sussurro de renovação. A chuva da véspera havia lavado as ruas do Garcia, deixando poças que refletiam o céu azul intenso e o som distante de um vendedor de coco gritando «Água de coco gelada!» ecoava como um hino ao novo dia. Aos 28 anos, Lívia se sentia renascida, mas o peso do passado ainda apertava o peito. Marcos não era homem de aceitar derrotas, e o medo de retaliação pairava como uma nuvem baixa. Ela se levantou devagar, vestindo a blusa limpa que a senhora de tranças grisalhas, Dona Maria, havia deixado na porta na noite anterior. O espelho improvisado na parede mostrou um rosto inchado de choro, mas os olhos castanhos agora carregavam uma determinação nova, sem o véu de submissão. «Hoje eu fecho isso», murmurou para si mesma, enquanto escovava os cabelos cacheados que caíam soltos, livres como ela ansiava ser. O telefone na mesa de cabeceira vibrou. Uma mensagem de Clara. «João chega ao meio-dia no aeroporto. Eu reservei o voo para você para amanhã. Fica forte, mana». Lágrimas quentes brotaram, mas Lívia as enxugou rápido, não mais de fraqueza, mas de gratidão pela família que enfim se unia ao redor dela. Desceu as escadas rangentes até o salão principal, onde o cheiro de café fresco e pão de queijo assando na cozinha improvisada preenchia o ar. Dona Maria a recebeu com um abraço apertado, as tranças grisalhas balançando enquanto servia uma xícara fumegante. «Bom dia, filha. Dormiu bem? O senhor Rafael está no pátio organizando o dia». Lívia assentiu, sentando-se à mesa de madeira gasta, o vapor do café aquecendo suas mãos frias. «Sim, obrigada. E o que eu faço agora?» Dona Maria sorriu, os olhos sábios de quem vira muitas histórias como aquela. «Agora você denuncia. A delegacia da mulher no comércio abre em 1 hora. Rafael te leva e a gente cuida do resto». Rafael apareceu na porta, a silhueta alta e robusta, destacando-se contra a luz do sol, vestindo uma camisa polo limpa e calças jeans marcadas pelo trabalho. Seus cabelos cacheados, salpicados de branco, estavam úmidos de orvalho, e os olhos castanhos a fitaram com uma mistura de preocupação e orgulho. «Pronta para ir à delegacia?» «Eu dirijo». Lívia engoliu em seco, o estômago revirando ao pensar em Marcos. E se ele aparecesse? Mas o apoio dele, sólido como as raízes da mangueira centenária no pátio, a impulsionou. «Sim. Vamos acabar com isso de vez». O trajeto até o comércio foi curto, mas tenso. O Fiat velho serpenteando pelas avenidas movimentadas de Salvador, passando pelo mercado modelo, onde pescadores descarregavam redes cheias de peixe reluzente. O ar quente entrava pelas janelas abertas, carregado do burburinho da cidade. Buzinas impacientes, risadas de crianças correndo atrás de pipas, o cheiro de dendê frito das barracas de rua. Rafael dirigia em silêncio no início, respeitando o espaço dela, mas quebrou o gelo com uma história leve.
Sabe, quando perdi minha Maria para o câncer, pensei que o mundo acabava. Mas o centro me mostrou que a vida continua, com ajuda. Você está fazendo o mesmo agora, escolhendo viver. Lívia olhou para ele, o perfil marcado pelo sol baiano, evocando o lobo protetor das fofocas do bairro. Você é como um irmão mais velho que eu nunca tive. Obrigada por não me deixar sozinha. Na delegacia, um prédio cinzento e lotado no coração do comércio, o ar-condicionado gelado contrastava com o calor externo e o burburinho de vozes ecoava pelos corredores. Uma delegada de meia-idade, com óculos de armação fina e sotaque nordestino carregado, ouviu o depoimento de Lívia com atenção, anotando detalhes em um formulário amarelado. Você tem fotos dos hematomas? Testemunhas? Lívia mostrou o braço ainda marcado, descrevendo as noites de violência, as promessas vazias. Rafael esperou do lado de fora, mas sua presença na porta a encorajava. Ele vai ser intimado hoje mesmo. Medida protetiva. Ele não pode se aproximar de você nem da casa, disse a delegada, entregando uma cópia do boletim de ocorrência. Se precisar, ligue para cá a qualquer hora. Mulheres como você salvam vidas começando assim. De volta ao centro, o alívio veio como uma onda, mas não sem obstáculos. O telefone de Lívia tocou insistentemente. Marcos. Ela hesitou, mas atendeu, a voz firme apesar do tremor. O que você quer? Do outro lado, a respiração pesada dele encheu a linha. Volta para casa, Lívia. Eu errei, juro. Sem mais bebida, sem mais nada. A gente conversa. As palavras soavam arrependidas, mas ela ouvia o tom manipulador de sempre, como o mar calmo antes da tormenta. Não, Marcos. Acabou. Eu denunciei. Fica longe, ou piora para você. Ele gritou ameaças misturadas a súplicas, mas Lívia desligou, bloqueando o número com mãos que não tremiam mais. Rafael, ao lado, apertou seu ombro. Bom trabalho. Isso é o nunca mais que você merece. João chegou ao meio-dia, descendo de uma moto alugada com o capacete na mão, o corpo magro de motoboy, marcado pelo sol e poeira das estradas. Seus olhos, iguais aos dela, se arregalaram ao abraçá-la no pátio do centro. Mana, que diabos aconteceu? A Clara me contou tudo no caminho. Lívia chorou no ombro dele, o cheiro de gasolina e suor misturando-se ao ar salgado. Eu saí, João. Com ajuda, agora é para São Paulo, começar de novo. Ele assentiu, sério, olhando para Rafael com gratidão. Obrigado, irmão. Você salvou minha família. Rafael balançou a cabeça humilde. Foi ela quem se salvou. A gente só deu a rede. A tarde se desenrolou em preparativos. Dona Maria ajudou a arrumar a mala, compartilhando histórias de mulheres que reconstruíram vidas no centro, virando voluntárias ou abrindo pequenos negócios. Você tem fogo aqui dentro, filha. Use ele. O sol pendeu para o oeste, tingindo o céu de laranja e roxo sobre a Baía de Todos os Santos, enquanto Lívia, João e Rafael caminhavam até o carro. No aeroporto, o burburinho de viajantes e o anúncio de voos ecoavam, mas para ela era o som da liberdade. Clara esperava do outro lado, prometendo um quarto na casa dela e um emprego em uma loja de roupas no centro de São Paulo. No portão de embarque, Lívia se virou para Rafael, os olhos marejados, mas firmes. Eu volto um dia, para ajudar como você ajudou. Obrigada por levantar o véu. Ele sorriu, o rei Alfa sem coroa, só com a força da comunidade. Volte sim, Salvador te espera de braços abertos. E lembre, lobo solitário vira matilha quando uiva junto. Ela embarcou, o avião decolando sobre as luzes da cidade que a moldara e ferira, o mar de Todos os Santos brilhando lá embaixo como um espelho de superação. Meses depois, em São Paulo, Lívia trabalhava como costureira, os hematomas apagados pela pele nova, o véu trocado por um sorriso confiante. Ligava para o centro toda semana, ouvindo Rafael contar das vitórias da comunidade. Marcos cumpria a medida, buscando ajuda no álcool, um caminho torto, mas iniciado. E ela, enfim, vivia o nunca mais, não como vítima, mas como mulher remando seu próprio barco, com a matilha ao fundo, uivando em apoio eterno.